Quero saudar todos na paz do Senhor Jesus, sua mãe Cristo Juvenil Ribeiro. Quero vos trazer uma palavras da parte do nosso Jesus, né? Porque nós sabemos que a missão de Jesus foi ensinar a sua palavra do reino dos céus. E aqui diz assim, livro de Mateus, capítulo 13, e o versículo 36 diz assim: Então Jesus, tendo despedido a multidão, foi para casa. Chegando-se o seu discípulo, disse: Explica a parábola do joio e do campo. E ele respondeu: O que sabia a boa semente é o filho do homem, o campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino, os joios são os filhos do maligno. O inimigo que semeia é o diabo. E ceifar no fim do mundo, os ceifeiros são os anjos. Assim, pois, como recolherá os joios e queimará no fogo, assim será no fim do mundo. Enviar o Filho do Homem e os seus anjos, e colherá do seu reino tudo o que causa tropeço. Os que cometem iniquidade lançará na fornalha de fogo, e haverá pranto e ranger de dente. Então o justo resplandecerá como o sol no reino do seu Pai. Que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Meus amados e queridos irmãos, nós estamos perante uma palavra muito importante para nós, né? Depois de um certo dia, Jesus trazendo a mensagem, explicando a palavra do reino do céu, ele trouxe essa parábola pregando para a grande multidão sobre, né, o homem que semeou boa semente na sua terra e o seu inimigo veio, né? Aquele homem semeou uma comparação do trigo, plantou o trigo, por essa palavra que Jesus veio trazendo, falando, né? E ele semeou o trigo, né? Mas aquele homem tinha os seus inimigos, que foi lá, no meio do trigo dele, semeou os joios. Essa foi uma parábola que Jesus trouxe, e Jesus estava ensinando o povo naquela época que Jesus estava sobre a terra. Eu quero dizer que todas as parábolas de Jesus, que Jesus falou, que Jesus fez comparação, esse fato elas foi ocorrido. Jesus nunca inventou uma história para ensinar o reino dos céus. Certamente existiu este homem, esse lavrador, né, que plantou seu trigo. Talvez, como tinha os inimigos, né, para ver a destruição do trigo daquele homem, foi lá e semeou os joios, e os dois cresceram juntos. Quando aquele homem foi visitar a sua plantação, então ele viu que os joios estavam se destacando no meio do trigo. Aí seus funcionários, os seus empregados, disse: Senhor, queremos que arrancamos o joio? Ele disse: não, deixa crescer ambos juntos, porque se nós arrancar agora, nós talvez podemos arrancar o trigo. Vamos deixar crescer junto, depois nós arrancamos o joio, né? E queimamos. E o trigo, então, nós colhemos e colocamos no celeiro. Essa é a parábola que Jesus estava explicando, porque as mensagens de Cristo, ele fez comparação e daquilo que era real. Não foi nada inventado por Cristo. Jesus não inventou algo para ele ensinar a palavra de Deus, mas sim fatos que tinham acontecido. E aqui, então, coloque, e Jesus Cristo explicou a parábola do joio. Quando ele chegou na sua casa, os seus apóstolos que estavam com ele, então, chegou até ele e disse: Senhor, nos explica aquela parábola que o Senhor ensinou para nós, porque nós não conseguimos entender estas palavras. E veja bem aqui que Jesus disse: Então Jesus, tendo despedido a multidão, foi para casa, e chegando ele, seu discípulo, disse: Explica-nos a parábola do joio e do campo. Então veja, e ele respondeu: O que semeia a boa semente é o filho do homem, o campo é o mundo, a semente são os filhos do reino, e os joios são os filhos do maligno. Essa foi a explicação de Jesus para os seus apóstolos. Disse: olha, ele respondeu: o que semeia a boa semente é o filho do homem. É o que eu estou fazendo agora. Eu estou semeando a boa semente, a palavra do reino de Deus. Ele disse: a boa semente são os filhos do reino. São aqueles que vai dar ouvido a minhas palavras e vai guardar aquilo que eu tenho mandado. Aí ele disse: e os joios são os filhos do maligno.
Aí ele disse mais: e o inimigo que semeou são o diabo. O fim do mundo, os ceifeiros são os anjos. Foi o que ele estava dizendo, que aquele inimigo que Jesus estava falando ali, ele disse: olha, eu sou o homem, né, que semeia a boa semente, e a boa semente são aquele que ouve a minha palavra e guarda as minhas palavras. E o joio são os filhos do maligno, e o que semeia isto é Satanás. O diabo é o que semeia, que é o joio, semente que não pode produzir nada. E esses são filhos do malignos. Aí ele disse mais ainda, que os ceifeiros, no fim do mundo, são os anjos. É como aquele pai de família disse para aquele servo, para aquele homem, disse: olha, vamos deixar crescer, né? E depois vamos colher primeiro o joio, lancemos fora, e depois colhemos o trigo e colocamos no celeiro. Porque nós vejamos que o trigo e o joio, na sua aparência, são igual, mas o que produz realmente a semente é somente o trigo. Você olhar de olho assim numa plantação, para você conhecer, tem que ser uma pessoa muito experiente para saber que aquilo ali é um pé de joio, que é um pé de trigo. Mas quando ele passa a produzir, então você sabe, entendeu, que o trigo ele produz semente, mas o joio ele só dá palha, ele não produz nada. Então por isso que Jesus fez essa comparação, que aquele que serve a Deus, que busca a Deus com sinceridade, ele é considerado como trigo, ele produz boa semente, e o trigo ele é alimentos, e os joios ele considerou como filho do maligno, porque não produz nada, só pensas mal. E ele disse que no final dos tempos, o ceifeiro, quer dizer, o que ia colher, são os anjos. Então ele vai, olha, ele diz aqui, e assim como recolherá o joio, queimará no fogo, assim será o fim do mundo. Enviará os filhos do homem, os seus anjos, recolherá do seu reino tudo quanto causa tropeço, os que cometem iniquidades. Deus um dia ele vai enviar nessa terra os seus anjos e vai recolher tudo aquele que causa tropeços, aqueles que não querem obedecer, aqueles que não vivem a palavra de Deus. E a Bíblia diz que aqui, eles vão ser recolhidos, tudo aquele que comete iniquidade, causa tropeços, eles vão ser recolhidos, E ele diz aqui no versículo 42, e lançado na fornalha de fogo, ali haverá pranto e ranger de dente. Quer dizer, vai cair num sofrimento por não obedecer a Deus, por viver na desobediência, por viver na iniquidade, por viver uma vida de tropeços. Aí disse mais ainda, então o justo resplandecerá como o sol no reino do seu Pai. Quem tem ouvido, ouça, para ouvir que ouças. Então você notou bem aqui que qual é a comparação que Jesus falou dessa parábola? Que a igreja do Senhor Jesus, ela é como uma plantação de trigos. Cada irmão, cada irmã que foi escolhido por Deus, foi chamado por Deus, ele foi chamado para produzir frutos. E o fruto é este que seria alimentos, como trigos. Um servo do Senhor, um crente, um cristão que serve a Deus, ele é chamado para servir a Deus com sinceridades. Ele tem que produzir fruto, e esses frutos que ele vai produzir, ele vai gerar mais pessoas na presença de Deus, com seus bons testemunhos, com a sua boa aparência na presença de Deus, né? Não vivendo com a vida na iniquidade, mas que tenha sobre ele o Espírito Santo de Deus. Então, esse é a boa semente que disse Jesus, que esse vai ser colhido no último dia pelos anjos e vai ser colocado no seu celeiro, quer dizer, no seu reino celestial. Mas aquele que vive neste mundo, na iniquidade, no pecados, né, que você fala de Jesus para ele e ele não está nem aí, ele diz, não acredito em Jesus, eu creio em Deus, ele tem aparências que ele é uma boa semente, mas na verdade ele não produz nada, ele é como trigos, mas não tem capacidade de produzir frutos. E quando um pé de árvore não produz fruto, o próprio Jesus nos mostrou isto um certo dia, quando ele chegou naquela figueira, e a Bíblia diz que ele chegou lá procurando frutos, e não achou fruto nela,
ele amaldiçoou e aquela figueira secou imediatamente. Então eu quero dizer para você que assim vai acontecer no final dos tempos. Jesus plantou a boa semente, e a semente dele que ele deixou nessa terra é as suas palavras. Aquele que acatar essa boa semente, que é a palavra de Deus, e começar a produzir fruto, digo, de arrependimento na presença de Deus, esse um dia vai ser colhido por Deus, pelos seus anjos, e vai ser levado para o celeiro eterno, para o reino dos céus. Mas aquele que não produzir fruto, que não dá fruto, a Bíblia diz que esse vai secar. E quando uma árvore seca, ela só presta para ser queimado. Ela não tem mais serventia para nada. Então o que eu quero dizer para o meu irmão, para a minha irmã, que nós temos que aproveitar essa oportunidade que nós temos hoje, de ser um bom cristão na presença de Deus. Eu quero dizer para você que não basta você aceitar Jesus como o Salvador da sua alma e dizer, não, acredito em Deus e eu vou ser salvo. E você tem uma aparência de cristão, mas se você não produz um bom fruto na presença de Deus, não adianta. Você pode talvez enganar muitas pessoas, mas Deus você não engana. Quando os anjos desceram sobre a terra para vir ceifar, porque os anjos vão descer e vai colher o trigo, quer dizer, colher a igreja do Senhor na terra. Quando falo igreja, eu quero dizer, é cada irmão, não é o templo, não, igreja é cada homem, cada mulher que aceita Cristo como o Salvador da sua alma. Esse é uma igreja na presença de Deus. Então os anjos vão chegar e colher ele e vai levar para os seus reinos celestiais. Mas aquele que vive de aparências, que se diz cristão, que acredita bem em Deus, tem sua devoção, mas que não tem frutos. E qual é o fruto que Deus quer? Arrependimento na vida do homem e da mulher. O homem não basta dizer, eu sou cristão, eu sou crente, mas se você não tiver uma regra para você obedecer, você não pode entrar no reino dos céus. Quando a pessoa vive de qualquer maneira, conforme os seus pensamentos, essa pessoa, ele não está produzindo fruto digno de arrependimentos. Quando Deus fez Adão e Eva e colocou no seu jardim, Deus disse, olha, tudo está aqui, vocês podem comer, mas tem duas árvores aqui que vocês não podem tocar, porque essas duas árvores aqui são minhas. E a Bíblia nos mostra, então, que a serpente, aquela cobra, Satanás se incorporou naquela serpente e disse, não, você pode comer sim. É porque Deus não quer que vocês conheçam o bem e o mal. E a Bíblia diz que Adão desobedeceu a Deus, e por isso veio a consequência do pecado. A árvore que estava no jardim não era um pé de pecado, não era o fruto do pecado, não, era um fruto de Deus, era o fruto da árvore da vida, e essa árvore ela está no céu. Um dia a igreja do Senhor vai participar desses frutos. Então veja bem que o que foi o pecado na vida de Adão, as desobediências. Deus, muitas vezes, ele quer regra em nossas vidas. Não adianta a pessoa dizer, eu sou um cristão e vivo da maneira que eu estou, da maneira que eu penso. Eu acredito na Bíblia, mas tem que ser da minha maneira. Não. Se você não tem um padrão na sua vida de uma religião na presença de Deus, se você não vive um estatuto na presença de Deus, da maneira que Jesus quer, entendeu? Você não pode alcançar o reino dos céus, porque Deus ele quer de nós obediências. Por isso que o Senhor coloca muitas coisas em nossa vida que não podemos fazer, coisas que você pensa muitas vezes, mas isso não tem importância, mas para Deus sim, porque Deus ele quer que você obedeça. Muitas vezes Israel distanciou da presença de Deus por causa da desobediência. Israel sofreu muito. Hoje Israel poderia ser o maior país do mundo. Ele poderia ter conquistado o mundo se ele obedecesse sempre a Deus e guardasse os mandamentos do Senhor da maneira que era para ser guardados. Ninguém poderia ser o país maior do que Israel. E hoje Israel é um país pequeno. É um país que está lá, que Deus ainda deixou, porque Deus ama. Deus prometeu a Abraão, que dele ia fazer uma grande nação. Mas hoje
pela misericórdia, pela compaixão de Deus, que a semente de Abraão hoje são aquele irmão, são aquela irmã que obedece e guarda a palavra de Deus. Esse um dia vai ser levado para um novo céu, para a nova terra, para um novo paraíso que Deus tem preparados. Então quero dizer para você, meu irmão, seja trigo na presença de Deus. Na seara de Cristo, seja trigo, não sejam joios. Não seja uma pessoa que vem dar trabalho para Cristo, não venha ser uma pessoa desobediente, não venha ser uma pessoa que vive uma vida de cristão, mas uma vida distanciada da presença de Deus. Nós sabemos que um dia Jesus disse, olha, eu enviarei outro Consolador e ficará convosco, e nós sabemos que esse é o Espírito Santo. E o Espírito Santo é o que faz nós conhecer as verdades. Se você for um joio, o Espírito Santo de Deus não está na tua vida. E se o Espírito de Deus não está na tua vida, então você não pode conhecer a verdade. Você nunca vai conseguir entender o que é a verdade ou o que Deus quer da tua vida. Você pode ser a vida de cristão a vida toda, você pode nascer no lar cristão. Mas se você não receber esse Espírito Santo na tua vida, você não pode conhecer a verdade de si próprios. A verdade, ela é só revelada através do Espírito Santo. Por que hoje existem muitos cristãos, muitos crentes por aí, que muitas vezes quando você fala da verdade, que você começa a ensinar, eles começam a dizer para você que isso, aquilo são usos e costumes, que Deus só quer o coração. Eles não têm capacidade de olhar para a Bíblia e reconhecer que Cristo quer a obediência da vida dele. Você já pensou na tua vida que se fosse para o homem e para a mulher viver de qualquer maneira, não precisava Jesus ter vindo ao mundo e abrir a porta da salvação para nós? Não, Jesus veio ao mundo, abriu a porta para nós e disse, olha, eu vou dar para vocês o Espírito Santo, e esse vai convencer vocês do pecado e vocês vão entender o que é a salvação. Então eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, que é um crente, que diz que serve a Deus, examine a tua vida, o que você está fazendo, o que você usa, o que você pratica, está dentro dos padrões da salvação. Porque um dia você aceitou a Cristo, você tem que analisar a tua vida se esse Espírito que está morando dentro de você, ele é de Deus. Porque a Bíblia diz que no último dia virá um espírito enganadores. Satanás, ele é um imitador de Deus, ele imita Deus em todas as coisas. Mas só que ele é um enganador. O Espírito Santo de Deus, ele traz para nós obediências. Então você tem que analisar a tua vida, se você é trigo ou não, se você está produzindo fruto ou não. Será que se Jesus vier até você, ele vai encontrar algum fruto na tua vida de obediências? A Bíblia diz aqui que ele disse aqui, ó, o inimigo que semeou é o diabo, e os ceifeiros no fim do mundo são os anjos. E assim, pois, recolherá e queimará no fogo, assim será o fim do mundo. Enviará o Filho do Homem, os seus anjos, e colherá no seu reino tudo que causa tropeço e que comete iniquidade. Você já pensou o que é iniquidade? Você já analisou o que é iniquidade? Qual é o pecado da iniquidade? O que é o tropeço? Você já pensa bem nessas palavras, examina a tua vida e veja se essa iniquidade, se esse tropeço não está na tua vida. Talvez você pode achar que naquele dia os anjos vêm te buscar, mas você pode ter umas surpresas. Vocês podem ser colhidos, não para a vida eterna, mas para ser queimados. Eu quero dizer para você, guarde a palavra de Deus no teu coração. Eu quero orar em teu favor nesse instante. Senhor Jesus, venha abençoar esta pessoa, para que essa pessoa possa ser abençoada por Ti. Meu Deus, receber o milagre, a libertação, o entendimento da Tua palavra, para que essa pessoa possa, naquele dia, ter a sua salvação. Que ela venha produzir fruto digno de arrependimentos, que venha ser trigo na presença de Deus. Que o Senhor, naquele dia, possa colher bons frutos dessa pessoa. Eu entrego esta pessoa nas Tuas mãos, em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe você, que as bênçãos do céu sempre caiam na tua vida, em nome de Jesus.